Quem visitou ou viveu no Rio de Janeiro naqueles tempos, certamente guarda alguma lembrança do antigo zoológico da Quinta da Boa Vista. Para muita gente, visitar o zoológico era quase um ritual de infância. Era o lugar para ver de perto animais que pareciam existir apenas nos livros, nos programas de televisão e nos documentários. Mas os tempos mudaram. Hoje o antigo zoológico deu lugar ao Bioparque do Rio de Janeiro, um espaço que apresenta não apenas uma coleção de animais, mas como um centro de conservação, educação ambiental e experiências imersivas. Será que essa transformação foi positiva? O que se ganhou e o que se perdeu? Neste vídeo vamos passear pelo atual Bioparque e também relembrar um pouco da história de um dos zoológicos mais tradicionais do Brasil. O Zoológico da Quinta da Boa Vista foi inaugurado em 1945 e durante décadas esteve entre os mais conhecidos do país. Instalado dentro do parque que já havia sido residência da família imperial brasileira, o local recebeu gerações e gerações de visitantes. Muita gente que cresceu no Rio se lembra das enormes jaulas, dos grandes felinos, dos grandes primatas, dos elefantes, hipopótamos, girafas, aves de rapina e de inúmeras espécies que chamavam a atenção pelo tamanho e pela imponência. Aqui dentro é o espaço das araras. A gente fica aqui exatamente dentro do ambiente onde elas voam. A última vez que eu vim aqui, elas davam rasante assim, bem próximo da minha cabeça. O modelo da época era bastante diferente do atual. A proposta principal era apresentar os animais ao público. Era um zoológico clássico, como existiam em praticamente todo o mundo. Ao longo dos anos, o espaço passou por períodos difíceis. Muitos visitantes reclamavam da infraestrutura envelhecida. Havia críticas ao estado de alguns recintos e às condições oferecidas aos animais. Em 2021, após uma ampla reforma, surgiu oficialmente o Bioparque do Rio. A proposta mudou. A administração passou a enfatizar a conservação ambiental, a educação e as experiências mais imersivas para os visitantes. O discurso institucional passou também a destacar temas como bem-estar animal e preservação das espécies. Mas aqui surge uma discussão interessante. Nem todos enxergam essa transformação da mesma forma. Os defensores do modelo atual afirmam que os zoológicos modernos devem possuir menos foco na exposição de animais e mais foco na conservação e educação ambiental. Por outro lado, existem visitantes que levantam outra questão. Manter grandes mamíferos, grandes felinos e outras espécies de porte elevado exige estruturas complexas, equipes especializadas, alimentação constante e custos muito altos. Leão passa 18 horas por dia dormindo, e você? Também eu se fosse o leão, se morasse num lugar desse aqui, eu ia dormir também.
Por isso, algumas pessoas se perguntam até que ponto a redução de determinadas espécies ocorreu apenas por uma mudança de filosofia e até que ponto fatores econômicos também influenciaram essa transformação. Virou o rosto, não quer aparecer para a câmera. Levantou agora, deu uma bocejada, daqui a pouco volta a dormir. Entre os grandes predadores que marcaram a história do antigo zoológico, o único que conseguimos observar durante essa visita foi um leão, e a experiência acabou sendo um pouco contraditória. Por um lado, continua impressionante estar diante de um dos animais mais emblemáticos da fauna mundial. Por outro lado, a observação foi prejudicada por um vidro que estava visivelmente sujo, dificultando fotografias e gravações. O vidro está bem sujo. Tira, Lelê, foto! Manda pra mim. Ali, você tá olhando. Viu? Em determinado momento, o leão aparentava inquietação crescente e, de repente, desferiu uma forte patada contra o vidro blindado de proteção, produzindo um impacto que assustou muita gente ao redor. Ele engraçado. Tá com foto higiênico demais. Nossa, o dentinho é aqui, ó. Ele ameaçando o Rugi. Regalou. É porque é muito caro. Mas que vai rugir. Só os pinguinhos agora de Madagascar. Ele tá querendo, mas eu tô fazendo. Ainda bem que esse vídeo aí parece ser forte, porque ele deu umas patadas ali bem ameaçadoras. Confesso que naquele instante cheguei a me preocupar com a segurança da estrutura. Outro detalhe que chamou minha atenção foi que não avistei funcionários próximos para orientar os visitantes que estavam gerando a reação do animal. Paralelamente, uma gravação de rugidos era reproduzida de vez em quando no ambiente, contribuindo para criar uma atmosfera mais dramática para a exposição. Esse aqui é mais manso. Esse barulho aí é gravação, não é o próprio não, mas o próprio ali, ele tá bem irritado com o pessoal que tá mexendo com ele. Isso é o que? Pato? Cisne? Não sei que bicho é esse não. Durante boa parte de sua história recente, o zoológico da Quinta da Boa Vista foi administrado pela Fundação Jardim Zoológico da cidade do Rio de Janeiro, a tradicional Rio Zoo, vinculada à Prefeitura do Rio. A partir de 2016, a gestão passou para a iniciativa privada, por meio de uma concessão, permanecendo a Prefeitura como órgão fiscalizador do contrato. Esse modelo apresenta vantagens evidentes para o poder público. A lontra. Olha ela ali.
Passa muito rápido. Cadê? Já passou. Onde tem gente, elas vão. Bonitinho o aquário aqui nela, né? Porque eu sou grande também. Eu queria poder entrar nessa água pra ficar com ele bom. Bem rápida. Afinal, a manutenção de um zoológico envolve despesas elevadas com alimentação animal, equipes veterinárias, biólogos, tratadores, segurança, manutenção de instalações e obras permanentes. Ao transferir a operação para uma empresa especializada, parte significativa desses custos deixa de pesar diretamente sobre o orçamento municipal, permitindo que recursos públicos sejam direcionados para outras áreas. Por outro lado, críticos ideológicos desse modelo observam que empresas privadas precisam gerar receitas para sustentar suas operações e remunerar seus investimentos. Isso tende a incentivar uma maior valorização das atrações comerciais e redução de custos operacionais. Isso leva, então, a uma consequente mudança de enfoque e de objetivos. Acabei de ouvir a seguinte expressão. Acabei de ouvir a seguinte expressão de uma pessoa que é uma opinião que eu endosso. Aqui, antigamente, era muito mais zoológico do que comércio. Hoje é ao contrário. Essa percepção apareceu em mais de uma conversa que ouvimos ao longo da visita. Embora reconheça que esse fator pode trazer eventuais impactos negativos à experiência, não me alinho a essa corrente de pensamento. Penso que é uma questão de prioridades envolvida. Em termos de boa gestão dos orçamentos públicos, ao menos em tese, é bem melhor que a maior parte ou a totalidade dos investimentos tenham origem privada. Assim, podem-se liberar recursos públicos para áreas mais essenciais, como saúde, educação, infraestrutura, justiça, segurança. Essas sim, atividades típicas de Estado, apenas como exemplos. E, naturalmente, não se deve esperar que alguma instituição privada realize investimentos sem perspectivas de lucro. Lucratividade, muito ao contrário de ser um elemento negativo ou pecaminoso, é justamente o fator de atratividade necessário à implantação de qualquer empreendimento. O desafio, portanto, tanto para o poder público quanto para os investidores privados, é encontrar e manter o equilíbrio entre eficiência econômica, qualidade da visitação, boa experiência para visitantes e o compromisso com a conservação e o bem-estar dos animais. São os búfalos, que tem um cheiro bem forte de fazenda rural. São bichos gigantes. Considerando-se o conjunto de fatores econômicos, ambientais e orçamentários, não se pode afirmar que os modelos modernos sejam genérica e necessariamente melhores ou piores. O modelo atual traz vantagens e desvantagens. Para alguns visitantes, essa modernização representa uma evolução. Para outros, existe a sensação de que o espaço se tornou menos zoológico e mais uma atração temática. O zoológico antigo tinha como principal atração os próprios animais. O visitante entrava esperando encontrar o máximo possível de espécies. Já o bioparque parece apostar muito mais na experiência como um todo.
Ah não, tá ali paradinho. Parou lá em cima. Tem uma pegada nitidamente mais comercial. Como afirmei antes, não vejo nisso um problema em si. É da natureza desse tipo de empreendimento. Mas, como visitante, e sem levar em consideração as questões de orçamento público anteriormente comentadas, guardo sim uma certa nostalgia ao lembrar da quantidade de animais selvagens de grande porte que outrora conheci naquele ambiente. Por outro lado, o modelo atual parece mais humanizado, pelo próprio fato de nitidamente haver menos animais de grande porte enclausurados em áreas relativamente reduzidas. Esse próprio fator, mesmo que involuntário ou acidental, aparenta ser mais benéfico a essas grandes espécies. Nitidamente, os zoológicos modernos que tenho visitado, não só no Rio, mas em outras cidades, como em Miguel Pereira, por exemplo, apresentam aparentemente mais direcionamento à ambientação, aos cenários, às lojas, aos espaços interativos, à comunicação visual e às atrações complementares. E por falar no zoológico de Miguel Pereira, vou deixar o link aqui para o vídeo que gravamos por lá, e poderão perceber muitos pontos de semelhança entre eles. Olha o tamanho daquela galinha ali. Olha a cor desse animal. Outro debate interessante envolve a própria existência dos zoológicos. Antigamente, poucas pessoas questionavam a presença de animais em cativeiro. Hoje, a sociedade discute esse tema com muito mais intensidade. Alguns defendem que os zoológicos modernos cumprem papel importante na preservação de espécies ameaçadas. Essa é sociável. Essa é. Veio logo dar as boas-vindas. Tô fraco. Outros argumentam que nenhum recinto, por maior que seja, consegue substituir completamente a liberdade encontrada na natureza. É um debate complexo e provavelmente continuará existindo por muito tempo. Galinha caipira. Aqui é a alpaca. Deve ser primo da lhama. Afinal, até que ponto é possível equilibrar conservação, educação ambiental e bem-estar animal? Ali é um pônei e um porco. Animais muito bonitos aqui. Uma das comparações mais frequentes entre o antigo zoológico e o atual bioparque paira sobre o bem-estar dos animais. Aqui é o ponto alto aqui do atual zoológico. Mudaram o nome, né? Não é mais zoológico. Muda só o nome, a semântica é a mesma. Já deu uma estressada aqui rápida, pena que eu não filmei. Esse é um bicho bem interessante, ó. Há uma polêmica questão sobre se a manutenção de animais enjaulados em si é boa ou ruim para todos os animais ali presentes. Não sou especialista. Não saberia dizer se para alguns desses animais seria positiva ou negativa a sua reintrodução
em seus ambientes de origem. É uma discussão legítima e provavelmente não existe uma resposta simples. Uma reflexão inevitável surge durante a visita. Onde foram parar tantos animais que marcaram gerações? Nessa visita, realizada em um sábado à tarde, já próximo do horário de encerramento, não conseguimos ver diversas espécies. Não vimos girafas, não vimos hipopótamos, não vimos grandes felinos e primatas. É a capivara, né? Eu acho que é, sei lá. Também não encontramos algumas aves de grande porte que durante décadas chamaram a atenção dos visitantes. Águias, arpias e outras espécies que muitos cariocas se lembram de observar no antigo zoológico simplesmente não apareceram durante o nosso percurso. Que é o histórico e famoso macaco Tião. Houve personagens marcantes na história do zoológico. Para quem conheceu o zoológico no modelo antigo, é impossível não se lembrar de um dos animais mais famosos do Brasil. Refiro-me ao lendário macaco Tião. Tião tornou-se uma verdadeira celebridade carioca, conhecido pelo comportamento irreverente e pelas interações nada amigáveis com alguns visitantes. Ele ganhou fama nacional. A brincadeira chegou a tal ponto que seu nome foi lançado simbolicamente como candidato à prefeitura do Rio de Janeiro. Recebeu milhares de votos de protesto, virou notícia, virou personagem popular e entrou definitivamente para a história da cidade. Até hoje, muita gente lembra do zoológico, primeiro por causa do Tião. Durante o passeio pela Quinta da Boa Vista, também é impossível ignorar a importância histórica do local. Estamos caminhando por um dos espaços mais importantes da história brasileira. Foi onde funcionou o antigo Paço de São Cristóvão. Foi onde viveu a família imperial. Foi onde ocorreram acontecimentos fundamentais da história do país. E foi onde funcionou o Museu Nacional, cuja perda no incêndio de 2018 ainda é lembrada com tristeza por milhões de brasileiros. A própria Quinta da Boa Vista já vale a visita por toda essa carga histórica. Uma das melhores e mais conhecidas atrações atualmente é o Viveiro das Araras. E aqui eu preciso compartilhar uma impressão pessoal. Na minha visita anterior, o acesso parecia mais simples e mais direto. Agora o fluxo foi invertido, aparentemente. Para chegar até as araras, o visitante precisa percorrer um caminho maior. E em nossa visita não houve flexibilização para que pessoa idosa entrasse pela porta de saída. Talvez exista alguma razão operacional para isso. Talvez seja apenas uma questão de organização. Mas, para pessoas com dificuldade de locomoção, esse detalhe faz toda a diferença. Fica aí a reflexão. Quando falamos de acessibilidade, pequenas flexibilizações podem fazer uma grande diferença na experiência dos visitantes. O que vocês acham? Apesar disso, o ambiente das araras continua sendo uma das atrações mais bonitas do passeio. A possibilidade de caminhar próximo das aves cria uma experiência muito diferente daquela encontrada nos antigos zoológicos. É uma proposta mais imersiva, mais próxima, mais moderna. E talvez seja justamente esse o símbolo da transformação do antigo zoológico em bioparque. Ainda nesse ambiente, um outro detalhe me chamou a atenção. Não sei se por causa do horário ou não, elas pareceram-me mais quietas e em menor quantidade do que da primeira vez que visitei esse viveiro, já funcionando como bioparque.
Essa aqui é a parte mais interessante aqui do atual zoológico. Olha que beleza. Elas passam, as araras passam aqui voando, a gente fica aqui no ambiente delas. Elas passam rente aqui às nossas cabeças. É possível que alguns animais não estivessem visíveis naquele horário, mas a sensação que tivemos foi de um parque com menos espécies de grande impacto visual do que aquele que existia décadas atrás no antigo zoológico. E não fomos os únicos. Durante o passeio, ouvimos mais de uma vez comentários de visitantes fazendo observações nesse sentido. Tá vendo? É o hipopótamo. É a Glória. Ela tem bastante. Bigodudo. Fica a porta do mundo. Tá querendo vir aqui, ó. Um dos setores que sempre achei muito interessante é o dos aracnídeos, mas quando passamos por ele, já estava no horário de encerramento de atividades e não conseguimos visitar. Portanto, fica a dica, melhor fazer a visita mais cedo, inclusive porque as imagens ficam com melhor luminosidade. Sinal claro de que a coisa é comercial é isso aqui, ó. Você não pode sair direto, tem que dar uma volta por dentro da loja. Caminho obrigatório. Ao final do passeio, fica uma sensação curiosa. O antigo zoológico e o atual bioparque parecem representar duas épocas diferentes. O zoológico antigo tinha mais cara de zoológico, mais espécies chamativas, mais animais de grande porte, mais aquele sentimento clássico de descoberta. Talvez um sentimento egoísta, que pode deixar de lado considerações sobre questões relativas à liberdade dos animais. O bioparque, por outro lado, aposta em experiências, em ambientação, conservação e educação ambiental. É uma proposta diferente, talvez mais alinhada às tendências atuais, mas que inevitavelmente desperta comparações. E talvez seja justamente por isso que tanta gente ainda discute o assunto. E agora eu quero ouvir vocês. Quem conheceu o antigo zoológico da Quinta da Boa Vista sente falta dele? O bioparque melhorou o que precisava melhorar? Ou acabou perdendo parte da essência que tornou aquele lugar tão marcante para gerações de brasileiros? Deixe sua opinião nos comentários. Eu tenho a impressão de que essa conversa está longe de terminar e talvez seja exatamente isso que torna esse passeio tão interessante. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Um abraço.